Agora eu faço a soma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho parênteses e divido por 6 para eu ter a minha média. E pronto, agora eu arrasto para todos os outros e aí eu tenho a minha média. Se você ainda faz média desse jeito no Excel, então fica comigo porque esse vídeo é para você. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar de algumas formas, de algumas maneiras que nós encontramos para fazer a média dentro do Excel. Dentre elas são várias que a gente utiliza no dia a dia. Então, por exemplo, a mais tradicional, como nós vimos, a gente faz a média, né? A soma, e a gente soma aqui os valores, e aí a gente fecha parênteses, e aí divide pela quantidade de células. Nesse caso aqui são 6. E aqui, claro, eu tenho uma média, né? E assim arrasto para todas as informações que eu preciso. Agora, se você notar, você vai ver que na linha 9, nessa linha, eu tenho dois campos aqui que são zerados. Então, neste caso, o que a média ela fez? Ela considerou aqui, né, todas as informações, a somatória geral, e aqui eu dividi por 6, porque correspondem a 6 meses. E aí, nesse caso, como os meses de maio e março vieram zerados, obviamente, ele acabou dividindo a somatória de 4 números por 6. Uma outra forma de utilizar a média, né, nós fazemos também da seguinte maneira. Média, abrimos o parênteses, e aí a gente seleciona todas as colunas, e quando a gente arrasta também até a última, ele vai trazer o mesmo tipo de informação. Então veja, por exemplo, que a linha 9 ela ficou bem semelhante. Então, num relatório muito extenso, muitas das vezes a gente acaba deixando passar algo nesse sentido, né? A gente acaba fazendo a média, achando que a gente está fazendo de forma correta, mas não, né? Então esse é um cuidado que a gente precisa ter. Uma outra maneira também de fazermos a média é utilizando a forma agregar. E aí, abro parênteses, perceba que logo de imediato ele pede para a gente qual é o número, né? Qual a função que a gente quer, o comando. Então eu coloco 1, ponto e vírgula, e eu vou selecionar o 3, porque eu quero que ele ignore linhas ocultas, valores com erros, funções, etc. Coloco aqui o 3, ponto e vírgula, e aí eu seleciono as linhas que eu quero fazer então a minha média. Fecho meu parênteses, e aí, mesma coisa, arrasto tudo. E aí perceba que mais uma vez ele trouxe para mim a média equiparada, né, igual as outras duas que eu fiz, né? A tradicional, que é a somatória de todas as linhas dividido por 6, a fórmula da média, né? E o agregar, ele trouxe aqui também a mesma média. Ele somou todos os valores que eu tinha e dividiu por 6. Neste caso, caso eu tenha aqui alguma letra ou por exemplo, algum erro, né? ND. Perceba que nas duas primeiras ele não faz a correção. Então eu teria que usar se é erros, por exemplo, para poder trazer aqui a média, né? Para ele não aparecer essa informação como erro. Já o agregar, ele desconsidera a célula que está com erro e traz uma nova média somando as outras células que contêm valores. Entretanto, da mesma forma, a minha média ela estará errada. Agora, o que eu vou te passar, o que eu vou te ensinar, é uma forma de fazer uma média onde o Excel ele vai identificar as células que contêm valores e ela vai fazer a média somente a partir dessas células que contêm valores. Ou seja, as células que estiverem zeradas, por exemplo, ele não vai considerar. Então, se dentre 6 células eu tenho 3 somente com valores e 3 zeradas, o Excel ele entende que apenas 3 células contêm os valores, então, obviamente, ele vai dividir por essas 3 células, por 3. Então, como que a gente faz essa fórmula? Média C, abro parênteses, e aí eu seleciono o meu range. Só que eu não vou fechar o parênteses, eu vou colocar ponto e vírgula, eu vou abrir aspas duplas. E aí eu vou colocar o sinal de diferente de 0. Fecho aspas duplas, fecho parênteses, Enter. Agora, quando eu arrasto ele até a última linha, perceba que a fórmula me trouxe valores diferentes. Ou seja, ele me trouxe a média. Vamos validar isso daqui para ver se faz sentido ou não? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar somente as células.
as células visíveis. Ok. Deu 95 no total. Isso daqui, os 95, dividido por 4, né, que são 4 células que estão visíveis, com valores, eu tenho 23,75, ou seja, a mesma média que eu encontrei utilizando aqui então a média C, da maneira que aqui está. Agora, por que eu estou usando aspas duplas então nessa fórmula? Se eu tirar aspas duplas aqui, ele não vai funcionar? Vamos fazer o teste. Bom, não funcionou. Bom, e por que a gente usou então entre aspas aqui? É que no Excel, quando você usa funções como média C, soma C ou conte C, o critério precisa estar entre aspas, porque o Excel entende aquilo como um texto. Então, por exemplo, quando a gente coloca aqui, né, diferente de 0, por exemplo, né? Se você não colocar aspas, o Excel não entende, não consegue interpretar as condições. Se for só um número fixo, sem sinal, pode ir sem aspas, normal. Mas sempre que tiver sinal de maior, menor ou diferente, obrigatoriamente você vai ter que usar as aspas. Então, é por isso que a gente usa entre aspas duplas. E aí você percebe que, utilizando a média C dessa maneira, você acaba tendo mais segurança em um relatório mais extenso e, obviamente, você tem a certeza de que o teu Excel estará calculando de forma correta a média, ao invés de você aplicar, então, aqui, dentre estas aqui opções que a gente apresentou nesse vídeo. Então é isso. E se você chegou até aqui, então compartilha esse vídeo, curta esse vídeo porque me ajuda bastante, me siga se você não segue ainda e olha, dicas como essa você terá sempre aqui. Até a próxima!